Boa noite a todos, boa noite a todos que estão presentes aqui. Boa noite. Vamos começar hoje. Ixi, você não quer sentar ali, Leonardo, para ver melhor ou não? Você quer também, Cintia, às vezes os dois ali? Porque as imagens vão ser importantes. Claro. Só queria deixar claro, porque eu achei muito legal a minha improvisação aqui, ó. Me sentindo um profissional, dando uma palestra assim no Vaticano, tá muito legal. Eu peguei uns rascunhos e fui pôr uma coisa na cabeça, acabou que ficou definitivo. Aí eu não ia ficar mostrando uma conta assim pra vocês, uma coisa aleatória. Aí eu imprimi outro rascunho, isso aqui ficou legal no final das contas. Então, nossa, eu não trouxe a Bíblia, mas eu trouxe a Bíblia do celular então. Boa noite então a todos. Hoje, como a gente sabe, a gente está no período da quaresma, né? E graças à ideia da nossa querida Eriquinha, eu vou usar imagens também agora, que é ótimo, a gente pode até usar mais as próximas vezes, né? Acho que seria uma boa. E o que acontece? A gente está no período da quaresma, e a quaresma estreia com Nosso Senhor no deserto, né? Quaresma é Nosso Senhor no deserto. Isso é uma coisa muito profunda, muito bela, que hoje nós iremos tratar, creio eu, de uma maneira muito diferente do que geralmente é tratado. E isso acho que vai ser muito interessante, muito benéfico para todos nós. De início, pessoal, já queria destacar uma coisa. Depois eu me pegava o favor também. Embaixo e corta. Obrigado. Eu queria destacar uma coisa, pessoal. Se a gente parar para pensar e analisar a profundidade do mistério da encarnação de Nosso Senhor, sabe, a gente pode ficar dias e dias e períodos, retiros e retiros. Porque se nós pararmos para pensar, literalmente... Obrigado. Tem gelado? Não, tá bom. Tem lá no frigobar. Porque nós fizemos nossa oração inicial, né? Tem aquela bela oração clássica, né? Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui. E realmente o nosso Senhor está aqui. Nosso Senhor, Deus, a Santíssima Trindade, Ele sustenta todos os entes, viventes, não viventes, todo o ser, todo o universo, as bases do universo, as forças físicas, tudo. Deus é quem comanda tudo. Deus quem criou tudo. Até conversei com a Patrícia, né? A gente não vai tratar aqui, poderia ser muito benéfico e legal para o nosso instituto, às vezes teria um mini curso de metafísica, assim, que é literalmente uma comprovação racional das digamos assim, entidades sobrenaturais e da existência de Deus, onipotente, onipresente e material. Isso é uma coisa óbvia e necessária e comprovada há milhares de anos atrás, literalmente. Então, vendo a magnitude do nosso Deus, do único Deus, do Deus verdadeiro, a gente para pensar que Ele literalmente se fez homem e caminhou entre nós. Eu acho muito interessante aquela parte de Marta e Maria Madalena, né, na casa delas em conjunto. Tem uma parte que fala, Nosso Senhor entrou no quintal, assim, na parte, imagina você estar na sua casa, assim, aí entra no quintal, o próprio Deus homem, Jesus, passando, opa, abriu a porta aqui, entra na sua residência, depois tomando um café com você, conversando com você, rindo com você, chorando pela morte do amigo Lázaro, né, como uma verdadeira pessoa. Então, a gente não para analisar direito, que pelo menos eu não parava muito, não sei, eu recomendo todos a fazerem isso. Que Nosso Senhor é o próprio Deus homem caminhando entre nós, é uma coisa gigantesca, maravilhosa. É uma pessoa e é Deus ao mesmo tempo conversando, explicando, ensinando, que também está presente no sacrário e tem uma certa necessidade, até mesmo afetiva, de receber nosso amor, nosso carinho ali, como verdadeiro, como a gente ama. Como assim você ama seu amigo, por exemplo, que mora ali perto de você, você não vê ele frequentemente? Quanto maior for a amizade, o amor, mais você vai se sacrificar e buscar estar com ele, né? E com o Nosso Senhor é assim, Ele é uma pessoa que nos ama infinitamente. E aqui agora nós iremos tratar do momento que ele entra no deserto. Esse momento, como eu já falei, dá início à quaresma, e a gente para pensar também... Jesus quis ter esse momento de retiro, de oração, mesmo sem necessitar, e a gente vai ver posteriormente o porquê.
mas é bonito se pensar que foi literalmente ele como pessoa, ali depois de entrar em contato com o seu parente, e depois de todo mundo ver aquilo, ele se retira da frente daquela suposta glória e vai caminhando e vai andando até lá e realmente se isola naquele espaço tão triste. E a gente vai entender mais o porquê. Mas antes de a gente entender isso, a gente precisa de falar de uma coisa muito importante, que são os minérios. Aqui, ó. A gente tem que falar sobre minérios antes. Vocês vão entender o porquê. Calma. Agora, depois, sabe, da gente ter essa percepção de nosso Senhor como esse homem que se relaciona conosco, está conosco, antes a gente tem que fazer, ele há de se ressaltar antes, que ele fez isso para o homem, para o ser humano, para nos purificar e nos engrandecer, né, como a gente já bem sabe, oferecer primordialmente o sacrifício que reata a nossa amizade com Deus, mas também ele podia fazer isso de uma vez sem falar nada. Ele veio e quis nos ensinar a viver, ensinar as pessoas humanas a viver. Ele não se fez cachorro, não se fez gato, ele se fez pessoa. Mas antes disso a gente tem que ter uma compreensão do que é o ser humano, do que realmente é o homem. E antes da gente entrar na grandeza do nosso Senhor, a gente vai entender algumas partes específicas da pessoa humana. O ser humano, todos aqui sabemos, é um ser muito complexo e muito belo. É um ser que tem uma alma vastíssima, com várias faculdades ali, várias áreas, etc. É tão óbvio que não vai ser uma abordagem total, também nem teria capacidade disso. Mas são aspectos muito bonitos que nós vamos entender por quê. Então vamos lá. Como já diria São Tomás de Aquino, a inteligência é a adequação do intelecto à realidade, né? Não é, por exemplo, como fizeram filósofos contemporâneos modernos, Kant, etc., que são eles são verdadeiramente os culpados dos erros modernos, dessa loucura de ideologia de gênero, etc., justamente que eles se descolaram da realidade, e Kant afirmava que não se podia conhecer as coisas em si, ou seja, conhecer verdadeiramente as coisas. Isso é uma loucura abismal, uma loucura assim, que destrói a vida humana. Então, voltando para os clássicos, para o óbvio, como Chesterton falava, a gente tem que voltar para o senso comum mesmo. O senso comum é muito importante para a gente. Muitas vezes as coisas mais óbvias são as coisas mais fundamentais, e hoje em dia a gente está numa época que a gente perdeu as coisas óbvias, né? A gente percebe isso claramente, então a gente tem que voltar para o senso comum, para o que é claro. Então, o que acontece? Se é uma inteligência, essa compreensão da realidade, como diria Aristóteles, São Tomás, os clássicos, a gente tem que dar uma bela de uma apreciada no mundo, digamos assim. E agora o essencial é a gente ter um prisma, um olhar poético mesmo para o mundo. A gente vai ver o porquê. Dando uma análise pura da realidade, não nesses nossos grandes centros urbanos, nessa nossa grande criação, muitas vezes manifestação da nossa cabeça, se a gente for olhar a realidade como ela é. O que nós observamos, por exemplo? Nós vemos essa paisagem linda aqui, e nós não sabemos direito como, nem porquê, mas toca o nosso coração, não é? Cada um que olha isso é tocado, admira, sente uma coisa grande, diferente, bem no seu interior. E se a gente observar o universo, por exemplo, se a gente observar as estrelas, nós vemos claramente uma ordem muito grande, muito bonita, muito diferenciada ali, em tudo que a gente observa, em tudo que a gente pode apreciar. Se nós olharmos, por exemplo, os fenômenos naturais, que são os nossos objetos primários, né, de percepção, nós observamos, por exemplo, as estrelas. A gente vê que muitas vezes o brilho dela aumenta, diminui. Ela tem alterações, sim, e tudo tem alterações, mudanças. Mas nós observamos que cada ser, mesmo os inanimados, tem uma lógica que os rege. Por quê? Porque se não houvesse isso, não existiria ciência mesmo. Se um fenômeno ali não acontecesse o mesmo numa estrela e na outra, a gente nunca ia conseguir analisar. Ia ser cada ser concreto, cada ente, né? Realmente um ente, aquele que tem o ser, né? Se ele fosse cada um diferente do outro, a gente nunca ia conseguir ter uma análise
científica dos outros. Até nas outras coisas, por exemplo, animais, a gente vê dois gatos que são dois seres diferentes, mas a gente consegue agrupar eles na mesma classe, não é? A gente percebe que eles têm os mesmos fenômenos, o mesmo funcionamento, com uma diferença ou outra, mas a gente consegue colocar eles num universal, né, digamos assim. A gente abstrai e vê que eles têm o mesmo funcionamento, a mesma coisa. Então, se a gente observar isso, a gente observa as estrelas, a rotação dos planetas, aí depois a gente vai vindo para os fenômenos naturais da Terra maior, por exemplo, um vulcão. A lógica de um vulcão na Itália é a mesma de um na Indonésia, né? A gente vê uma lógica belíssima que os rege quando a gente observa um vulcão em erupção, uma coisa muito linda de se ver, né? Mas a gente também percebe que em cada um existem mudanças e fenômenos diferentes. Uma estrela, às vezes, ela vai perdendo brilho, vai ganhando brilho, às vezes ela se desfaz, forma uma supernova, forma um buraco negro. Ela tem essa coisa que é diferente quando a gente observa os animais. E aí a gente vai galgando alguns passos a mais agora. Quando a gente observa a realidade aqui, por exemplo, a gente numa escala de valores e de percepção, nós também nos deparamos com esse ser que é realmente a pedra, é o minério. O minério, ele tem um ser, tem uma lógica que rege todos eles, as moléculas, etc. Mas quando nós observamos uma erupção de um vulcão, essa pedra ela sai voando, ela por causa assim, da forma da montanha, ela rola e cai no rio. E quando isso acontece, a gente observa que não tem uma coisa, por exemplo, era para ser diferente. A natureza dela é pedir para algo diferente. A gente observa que ela não tem um ser próprio, não é? Ela não consegue ter própria locomoção, própria ação, ou alguma coisa a mais nela. São as coisas exteriores que vão tocando ela, mexendo nela. E essa é a natureza dela. Outra coisa que a gente tem que resgatar do senso comum é a natureza das coisas. E isso é essencial até para a filosofia, até mesmo a teologia, a doutrina católica, né? E qualquer pessoa sã. Outra coisa interessante que o professor Sidney Silveira, né, fala, antes da santidade vem a sanidade. Então primeiro a gente tem que começar com as coisas óbvias e mais baixas, digamos assim. Então o que acontece? A gente vê que ela tem uma natureza do ser dela e ela vai rolando. A gente vê que tem a água, que ela também só vai acontecendo conforme o relevo, conforme as coisas externas da natureza. Mas a gente observa um outro ser crescendo, quando a gente vê a realidade aqui, ó, a gente se depara com isso, por exemplo, a gente está caminhando por aí, encontra uma vista dessa. Esses seres aqui, eles já têm uma natureza totalmente diferente, destoante da pedra, mais conhecidos como vegetais. Porque o que acontece nesse vegetal? O vegetal, ele é... Só deixa eu ver uma coisa para ver se está na ordem certa. Então, ok. O que é natural desse ente, desse ser? Nós observamos que o vegetal, ele é composto... Não, antes da composição dele, mais importante, nós observamos como ele funciona, como é a natureza dele, né? A natureza do vegetal permite com que ele tenha essa nutrição própria. Ele mesmo sozinho, a gente já falou das mudanças, né? As mudanças são muito importantes. Posteriormente a gente vai ver o porquê, assim. Mas a gente vê que ele era uma pequena semente, como uma pedra, semelhante a uma pedra, né? Só que, vindo alguns elementos materiais, ele consegue pegar aquilo e transformar em algo maior, e pegar outros elementos e crescer naquilo. Ele vai se elevando e ele mesmo vai gerando coisas superiores. E o mais engraçado é que a composição dele é a mesma de um mineral, não é? A composição dele é a mesma de um mineral. Se a gente for observar a causa material, digamos, como Aristóteles dizia, a gente olha a composição dele, ele é formado pelas mesmas coisas praticamente que o minério. Porém, ele tem essa habilidade que ele consegue gerar, crescer por si, dar frutos. E depois desses frutos, a gente vê que esses frutos caem, rolam, e dão outros frutos, por si mesmos crescem e geram outras coisas belíssimas, magnânimas, como a gente vê nessa paisagem, tem um funcionamento totalmente natural em si. O que acontece se ele tem a mesma composição de um mineral?
nele há algo tão grandioso, de um salto no ser. Se a gente for observar o ser, realmente aquela coisa de observar a realidade, a gente observa que existe uma hierarquia, um salto. A gente vê a grandeza que aqui esse mineral, ele possui algo que vai além do físico, algo tão poderoso nele que literalmente dá o poder dele de gerar vida, de gerar coisas maiores e se autogerar da mesma espécie, coisas que depois vão dar outros entes complexos como ele. E a gente vê que o natural dele é crescer e gerar frutos. Isso é importante a gente perceber. Se a gente vê que ele não está fazendo isso, crescendo, gerando frutos, se desenvolvendo, embelezando as coisas, servindo para os outros ali, para os animais, para as outras plantas, a gente vê que está sendo afingido para o mal. Mas a pedra não tem esse fim, é natural dela isso. Então o que acontece? A gente vê que ela tem uma fonte criadora, poderosa nela, que vai além do material. E a gente vê, ou seja, ela é mais capaz do que o minério, não é? Do que o mineral. Ela é muito mais capaz, porque ela gera tanta coisa. A gente vê o tamanho da floresta amazônica, o que gera diferença de espécies, a sua grandeza, coisa que o mineral não, ele não é capaz disso. Então a gente já vê essa gradação no ser, essa hierarquia, e a gente já vê a alma. A gente já começa a ver o princípio da alma. O vegetal tem alma, ele realmente tem alma. É um poder tão grande que vai além do mundo material e a gente já tem uma percepção clara disso. Aquele se desenvolvendo, ele pega a água, até elementos minerais, e consegue transformar com essa capacidade belíssima dele. A gente vê que é natural dele gerar a vida para nós. Ou seja, ele tem um ciclo periódico, dá frutos para os outros. E além disso, ele também tem os períodos dele como o inverno, que ele se recolhe, que ele se prepara para depois dar mais frutos ainda. E uma coisa que a gente tem que observar, pessoal, antes, é que eu esqueci de falar, mas no nosso mundo moderno, infelizmente, muito erroneamente, essas coisas são vistas como sem sentido, como só uma amálgama de componentes físicos e químicos, assim, o que não tem o menor sentido. A gente tem que ter um olhar simbólico para a natureza, olhar que ele nos indica algo. Como eu disse, já tem essa comprovação de Deus, já tem a comprovação do sentido das coisas. Tudo que a gente está observando, que a gente observa na natureza, nos indica algo muito mais profundo. E só isso já é uma coisa profunda, né? A gente já vê que tem uma alma, um poder gerador, mas indica para o ser humano coisas. Por isso que eu estou falando tudo isso, a gente vai chegar lá. Isso indica coisas muito importantes, foram feitas todas para o ser humano. Essa é a cosmologia clássica, a cosmologia cristã, e a cosmologia verdadeira, que a nossa razão, nossa experiência nos mostra. Isso é muito, muito claro. Você imagina que a planta, ela tem um poder de adaptação muito grande, e ela busca o sol, ela busca a água, e você vê ela dentro da água, tem aquela que vai sobreviver para alimentar um ser, né, um animal, de tudo da natureza, o tanto que ela é importante, o tanto de coisa que ela faz. A gente vê também. Ela buscar o sol, buscar a cor, né? É tão lindo, não é? É engraçado, a gente vê na alma também esse amor pela vida, né? Essa luta pela vida, é algo que já é da natureza. Está enraizado, literalmente enraizado nas plantas. A gente vai ver que isso tem tudo a ver com a gente, que isso está na gente. Esse aspecto da nutrição, da criação, geração, de dar frutos, de ciclos. E aí o que acontece, pessoal? Quando a gente vai observando a natureza também, a gente vai se deparando com vários entes diferentes que mostram uma complexidade, uma beleza muito grande de um ordenador mesmo. Porque, óbvio, isso é muito melhor comprovado e mais belamente comprovado, mas a gente não vai entrar aqui nas provas da existência de Deus. Porque todo mundo que tem uma noção, todo mundo sabe aqui da existência de Deus, né? Então, a gente tem que sempre estar procurando, mas a gente sabe claramente, então não precisa de entrar muito nisso. Mas a gente percebe que se você jogar, você chega no seu quarto, abre o armário, assim, os cabides, as gavetas, joga todas as roupas, existe a chance de tudo cair certinho no cabide e entrar, pegar na gaveta e reivindicar aqui no lugar das calças, aqui da bermuda, aqui das meias, etc. Tem essa possibilidade? Não tem a mínima possibilidade. E a gente vê a natureza que é muito mais complexo, grande, bela do que isso, não tem a mínima possibilidade. É óbvio que é necessário uma inteligência
que seja realmente consciente, que organize tudo. Não tem a menor possibilidade disso não acontecer. Simplesmente nada existiria, por exemplo, se fosse tudo fruto do acaso, como a teoria da evolução, etc. fala. Teoria da evolução é outra coisa. Seria legal ter uma formação sobre isso aqui, é uma coisa muito, muito triste que ensina pra gente nas escolas, mas é uma coisa muito facilmente refutável, triste. Vou até mandar um vídeo de 5 minutos que mostra isso, mas tem livros no nosso grupo. O que acontece? Se tudo realmente fosse obra do acaso, como que, por exemplo, um tigre, sempre que ele estivesse como uma tigresa, ia gerar um ser da mesma espécie? Se fosse tudo aleatório, as coisas não iam funcionar desse jeito. Iam funcionar vários seres diferentes que nunca iam ser a mesma espécie, sempre ali, se desenvolvendo, evoluindo não, se desenvolvendo entre si e com uma complexidade tão grande e perpetuamente. Então a gente observa que isso não dá certo. Até mesmo o Charles Darwin, no livro A Origem das Espécies, a origem das espécies, né? Ele mesmo fala, aí fala assim, a evolução contra design inteligente, mas o próprio Darwin fala no livro dele que a evolução só se daria se tivesse uma inteligência meio superior que a ordenasse e guiasse. As pessoas nunca falam isso, mas o próprio Darwin ensinou isso. Então não existe evolução versus design inteligente. Sempre foi design inteligente. Porque não tem outra possibilidade. Deus existe factualmente. Então voltando aqui, né? A gente vê então nessa hierarquia do ser, a gente vê o vegetal. Até no vegetal tem gradações. A gente vê vegetais mais complexos, outros menos. E a gente vê que entre eles também não há um hiato. A gente vê que vai crescendo certinho. Até a gente chegar num ser que é o ser animal. A gente observa essa beleza na natureza e observa que há um mundo gigantesco diferente dele para isso, né? Todo mundo concorda, não concorda? Desse ser para esse verdinho aqui, né? Então o que acontece? Esse ser, ele tem uma grandiosidade que é até espantosa em comparação com os vegetais, porque ele tem essa capacidade de, nós poderíamos dizer, a principal diferença, até uma forma meio poética, né, que o professor Gugu de Carvalho diz, ele não é católico, mas ele é um bom professor em muitas coisas. Que ele ensina que ele é capaz de gerar as coisas externas a ele, nele. Diferentemente dos vegetais que pega aquelas coisas externas e transforma em vida e cresce, dá frutos, ele não gera isso nele. E ele não tem, digamos assim, uma percepção interna das coisas. Ele vai transformando elas verdadeiramente em vida. Mas o animal não. O animal consegue gerar nele. Porque o que acontece? Ele tem uma verdadeira percepção do mundo. Ele é capaz de sentir e fluir, de gerar coisas nos outros com uma liberdade muito maior, uma liberdade de locomoção. Ele conscientemente ele percebe se um cheiro agrada a ele ou não. Todo mundo tem um cachorro, um gato, percebe isso, né? Quando o cachorro tem contato com um cheiro, tem até aqueles negócios para não fazer xixi no tapete, assim que você joga, que é um cheiro desagradável, ele não gosta daquilo, ou seja, ele tem um fator interno, uma locomoção, que permite que ele deliberadamente escolha algumas coisas. Se ele vê determinadas figuras muito agitadas, etc., ele fica agitado. Se ele vê uma figura muito diferente, ele pode ficar nervoso e atrás, porque ele também tem seus instintos naturais que ele já vem com isso. Se ele vê uma figura que ele teve um hábito ali, teve um período contínuo de convivência, ele se acalma, diferentemente da pessoa diferente, da pessoa que pode ser uma ameaça a ele. E esse animal, ele faz tudo isso intencionalmente. E, como eu já disse, mais livremente do que o vegetal. Ele tem, a gente vê também essa alma vegetal nele. Porque a gente vê também que ele adquire as coisas externas e faz gerar vida nele, porque essa onça tão linda já foi uma oncinha. Mas tal qual um vegetal, ela foi se alimentando e pegando os elementos minerais interiores e conseguindo transformar na vida dela e aumentar. Outra coisa, né, ela também tem essa coisa interessante de pegar os elementos externos e insensíveis, no sentido dos sentidos, e transformando na sua própria vida, né? Ela consegue crescer, ter essa consciência, essa liberdade de locomoção. Ela, por exemplo, porque eu disse que ela pega as coisas externas e internas? Porque, por exemplo, esse cheiro, ela tem memória, porque se ela vê essa pessoa
que foi bondosa com ela e gosta da pessoa porque ela lembra. Senão você tem sempre a mesma reação praticamente, mas não. Ou seja, ele tem, digamos, um princípio de mundo interior ali. Ele tem instintivo. Ele tem, como os escolásticos falam, estimativa, que é algo que já supera em muitos vegetais. Que, por exemplo, o leão, muitas vezes, quando ele está correndo e vê um rio, ele para e vê se ele vai conseguir pular aquilo ali, se ele vai conseguir nadar, às vezes ele volta. Então a gente já vê uma evolução ali no ser. Ele tem os 5 sentidos externos também, tato, olfato, etc. E já é uma evolução do ser muito grande. E o que é mais belo é que isso também, gente, além de dizer coisas nossas, tudo que existe foi feito por Deus. Então tudo que existe é bom. Então também tudo que existe, toda obra, tem aspectos do seu criador, do seu pintor, né? Toda pintura ela é feita com base no estilo do pintor, com base em algo que ele demonstra. Então tudo que nós vemos é natural, assim. Por exemplo, as coisas humanas também. Quando a gente vai fazer uma casa, a gente faz o nosso estilo, a gente deixa a nossa impressão ali, né? Quando a gente vai organizar o nosso quarto. Então essas coisas, pessoal, todas elas indicam belezas e grandezas do próprio Deus, na sua essência. Até o próprio minério que mostra que, a gente vê na metafísica, que Deus é simples, que Deus também é constante. Tudo vai indicando algum fator de Deus, indica a beleza de Deus. Quem é que nunca se maravilhou vendo as flores da primavera e a variação das folhas também? Isso tudo são fatores que a gente vai conhecendo o Criador pela criação. São Paulo já falava isso, né? Pelas coisas visíveis nós chegamos nas invisíveis. Ninguém pode se excusar então da falta do conhecimento de Deus e do seu relacionamento com Ele. Aqui outra onça bonita, porque eu gosto de onças. Aqui a gente vê outro ser muito interessante, ó, bonitinho até. Que vivia em outros meios. A gente vê a beleza, a grandeza de tudo, né? Tanto que é legal, as coisas são legais, né? Se a gente parar pra pensar. Deus a intenção dela, ela queria só. Onde ela vai, ela leva a própria casinha, ela protege. É verdade. E outra coisa que ela tem intenção, outra coisa quase que eu pulo, muito importante aqui nos animais, que uma das coisas mais essenciais que caracterizam o animal é esse alcançar o agradável, se afastar do desagradável e superar o difícil. Eles têm essa estimativa do que ele vai conseguir superar ou não. Então eles também têm na sua base essa coisa de se afastar da dor, do sofrimento, da dificuldade, sempre para o prazer. Isso é natural para o animal. Ele sempre tem essa busca. E ele também tem intenção nessa busca, né? Uma tartaruga, quando ela vê um alface, por exemplo, vai ali comer, antes ela já olhou, já analisou aquilo, escolheu e se alimentou. E os outros animais com suas comidas prediletas, seus pratos prediletos, né? E aqui só uma tartaruga maneira para vocês verem mesmo, já vou passar. Eu tinha uma dessa. E o que acontece, pessoal? Ao ver essa hierarquia do ser, nós vemos esses minerais, nós vemos os vegetais, depois nós nos deparamos com os animais brutos, e a gente vê uma hierarquia deles também. Que existem animais, por exemplo, que não têm todos os sentidos externos, os 5, mas muitos também não têm os sentidos internos. A gente vê peixes não tem memória, é memória super, digamos assim, inferior, perfeito, inferior. E aqui está outra coisa, a gente vê uma gradação no ser que é muito importante a gente ter em mente, que são tomados isso até para analisar os seres espirituais, os anjos, né, e etc. Mas a gente vai vendo que até nos animais existe essa escala, até que a gente chega nos mais perfeitos, como o cachorro, que ele tem a memória, tem a estimativa, tem os outros sentidos interiores e exteriores. Mas a gente também, observando a realidade, percebe claramente essa natureza de cada animal e se limita a isso, ao seu objeto, né? Mas a gente chega num ser muito diferente, que consegue gerar esse tipo de coisa, assim, por si. Coisas que exigem, olha só, alguém já viu na natureza uma coisa suspensa, assim, de forma tão complexa, na natureza, bruta? Acho que é. Não, eu digo assim, que exigiu tantos cálculos, uma pequena sustentação
e o resto assim, literalmente com um vão aqui, com uma distância. Olha a beleza, a grandeza disso tudo. A gente percebe que as coisas realmente, até Aristóteles, que não tinha o Gênesis, ele já falava e percebia que as coisas eram feitas para o ser humano, que o ser humano alcança uma perfeição maior, e pela própria natureza e disposição dele, nós temos essa capacidade de manipulação, essa capacidade de análise, de criação maravilhosa. A gente vê também não só nisso, mas a gente vê em poemas, por exemplo, que demonstram sentimentos internos. O que é da natureza bruta que consegue algo do tipo? Histórias, fantasias. E hoje em dia, literalmente, isso é até importante ressaltar, a gente, não por isso, por outra coisa mais importante que eu vou falar depois, mas a gente vê no mundo moderno tão louco, que literalmente quer colocar o ser humano como mais uma das espécies. Mas isso é totalmente contra a realidade, isso é totalmente contra a realidade. É óbvio que o ser humano é o dono do mundo material, foi feito para o ser humano e ter essa capacidade. Mas o que acontece? A gente vê que em cada ser, conforme a gente vai evoluindo, tem um pouco dos anteriores. Na nossa alma, nós também temos a parte nutritiva, não temos? Quando uma pessoa fica em coma, como que chama o estado que ela fica? Porque ela funciona literalmente como um vegetal. Mas também, a gente pega uma análise lá de Aristóteles também, o ser humano é um animal racional, um animal social. Ou seja, o ser humano também chega naquela escala dos animais, mas a gente transcende isso. Que a gente tem a razão e chega na nossa alma racional. Nossa capacidade de compreender o que são as coisas. A gente entender a essência de cada coisa que o animal não tem. Ele só tem essa capacidade de agir conforme os seus sentidos, conforme eles mandam nele. O ser humano não, é o oposto. E é uma coisa muito grandiosa, a gente vê o Gênesis perfeito na existência. Não existe nada mais perfeito que o Gênesis. O Gênesis é a realidade. Isso a gente fez uma coisa só observando a vida aqui. Ou seja, isso é primeiro uma coisa que a gente importante de colocar no nosso coração, de a gente enraizar que tudo isso é verdade, é maravilhoso, é real. E isso também é um guia para a nossa vida. Mas também para a gente ter um autoconhecimento, que eu vou chegar daqui a pouco, tem tudo a ver com Cristo no deserto. Tá vendo? A tartaruguinha tem a ver com Cristo no deserto, tá vendo, pessoal? Tá vendo? Patrícia, não vou sair muito do tema. Isso tudo tá no tema. E a razão, ela vem de ratione, né? A origem da palavra razão, ratione, que ratione é ração. O que é ração? Alimentar, quando você fala assim, vou comprar uma ração, você vai comprar uma alimentação equilibrada para o animal, tá? Então, a razão é o equilíbrio, justamente que o racional, o ser racional, tem esse equilíbrio de saber o que é bom, né? E distinguir o bom, o bem do mal, o bom do ruim. É muito interessante esse papo da razão. E é interessante que a gente tem isso, você falou, Silvia, mas num nível superior, porque os animais têm isso com as coisas materiais, como a gente falou. Só que o ser humano, a gente consegue chegar numa ideia transcendental, literalmente, que transcende toda a matéria, por exemplo, no conceito de justiça. Isso. O que é a justiça? Alguém vê a justiça caminhando por aí, vê a justiça falando com alguém, alguém vê a bondade caminhando por aí, falando com alguém. Isso são literalmente transcendentais. Outra coisa muito interessante, a gente percebe que a gente tem uma alma imaterial, que é um dos jeitos, a gente vê que Platão fala, por exemplo, do verde ali. Alguém já viu o verde andando na rua? Alguém já viu? Então a gente vê coisas que são verdes, mas a gente tem essa capacidade de chamar abstração, que é separar da realidade as coisas e levar para um patamar acima da matéria. Se a gente fosse apenas matéria, a gente nunca conseguiria ultrapassar a matéria. Então essa é uma demonstração clara de que em nós há algo que ultrapassa o mundo material. E isso antes de Cristo já era conhecido, né? Intelecto e razão também, que é outro nome, que é intelecto, né? Que é inteligir as coisas, compreender o que são. O cachorro, ele tem conhecimento, mas não tem razão. Ele pega o fogo, ele queima a chupatinha, ele não faz de novo, porque a memória dele é que isso é ruim. Mas o ser humano consegue pegar e falar o que é o fogo e começar a analisar, né? A gente vê que é um plasma diferente, o cachorro não consegue fazer isso. E a gente também consegue o que é a bondade, o amor, que são coisas que também transcendem totalmente. O que é a moral, a gente vê que eles não têm moral. Por exemplo, o leão, né, já sabe daqui da onça, mas o leão parece com a onça.
Ele sai da tribo, depois ele tem que matar o próprio pai se ele quiser virar o chefe da tribo, etc. Eles não têm moral. Isso é uma coisa que transcende muito grande em nós, né? Então a gente volta nessas verdades que também é importante a gente até hoje ficar relembrando, que o ser humano esquece das coisas fundamentais, né? O Ítalo Marcílio, vixe, o tempo foi muito rápido. O Ítalo Marcílio, ele fala mesmo que o homem em árabe, nada a ver com o islamismo, árabe, chama Ismã. Ismã é aquele que esquece das coisas fundamentais. A gente vê que o próprio Caim fundou um estado laico ali, ele tinha contato com Deus direto, já esqueceu de Deus, ele já se perdeu depois até voltar com Abraão, culto ao Deus verdadeiro. Ou seja, o cara que estava ali do lado de Adão no Gênesis esqueceu, imagina a gente. Então a gente tem que sempre estar relembrando as coisas fundamentais. Mas o que acontece entrando em Cristo no deserto? Não, eu lembrei que também começou um pouco mais tarde, então ainda está um pouquinho longe de uma hora. Então está indo bem, tranquilo aí. Aí o que acontece, pessoal? A gente então tem uma percepção agora um pouco melhor de nós mesmos. A nossa compreensão do nosso funcionamento, da nossa alma. E Cristo no deserto vem nos educar justamente por isso, embora também haja grandezas gigantescas, porque no salto do animal mais perfeito até o homem, tem coisas tão maravilhosas na nossa alma, que tão grandiosas, que são muito legais e boas para a gente abordar em outros momentos. Mas aí o que acontece? A gente percebe que essa nossa alma ela é tripartite, então a gente pode falar de certa maneira: vegetal, animal e racional. E a gente vê que a gente vai galgando capacidades contra incapacidades. O vegetal é incapaz de se locomover, etc. E a gente vê então essa nossa grandeza. Porém, tem aquela coisa sempre comentada aqui, né? Que é o pecado original. E o que acontece? Se não fosse o pecado original, as coisas não iam ser tão difíceis e ruins como são na nossa vida. Tudo isso funcionar corretamente. Mas essa desordem é muito grande, gente, porque a gente já viu o tamanho e a beleza de Deus. Então, o oposto vai ser também uma desordem e uma tristeza muito gigantescas. Muito, muito grandes e complexas também, né? Como a gente viu a beleza e grandeza e complexidade de Deus pela criação, né? O oposto disso também que a gente gerou em si com o pecado é muito forte. Sendo necessário que o próprio Deus, não necessário, mas por amor e bondade tão gigantes e plenas, se faz homem para nos ensinar a viver, para nos guiar na vida. E quando Cristo entra no deserto, é justamente com essa intenção. É fazer a nossa alma, agora, voltar a percorrer essa hierarquia até chegar no sumo bem, que é Ele. Na suma verdade, que é Ele. Na suma bondade, que é Ele. Cristo realmente vai no deserto, a gente vai entrar aqui em cada aspecto, porque para fazer com que nós atinjamos o alvo. O pecado literalmente significa, etimologicamente, errar o alvo. Então Cristo vem para nos fazer acertar o alvo. Ele vai no deserto corrigir essas coisas, ordenar para a gente do vegetal, animal, racional, perfeito, e atingir ele, porque a desordem é muito grande internamente. Então, o que acontece? A gente entra nessa parte, né? O povo de Deus se transviou do caminho de diversas maneiras, como a gente já falou aqui, estando perto ali dos acontecimentos primordiais, eles já deixaram Deus de lado, formar aquele estado laico. Depois tem Sodoma e Gomorra, que não tem coisa mais errada que aquilo. Tem até provas arqueológicas de uma destruição de escala nuclear há milhares de anos atrás, no exato local que corresponde a Gomorra e Sodoma. Muito interessante a gente estudar essas coisas. É porque é uma desordem absurda. A gente vê o que aconteceu também no deserto. Esse Deus de tamanha bondade, que nem precisava se comunicar depois, agora se comunicou com Caim, perdoou e ficava vindo, ficava falando. Ele entrou em contato, deu seus preceitos, estava guiando o povo. Ele entrava em contato, e o povo abria a mão dele. O povo começou, eles foram escravos no Egito, mas começaram a gostar das coisas que eles recebiam ali, das divindades que eles tinham ali, que eram necessárias para a vivência naquela sociedade, naquela cultura. Começaram a deixar o Deus verdadeiro. E eu separei aqui,
Antes, na verdade, vamos para o Gênesis, que é mais perto do pecado original, muito interessante, que é o seguinte. Antes disso, é melhor que a gente possa ir para Cristo entrando no deserto, para a gente entrar com Cristo e terminar de vez e compreender o que foi feito e como ganhar os frutos dessa conquista de Jesus para nós. Alguém sabe a passagem certinha que Nosso Senhor vai para o deserto? Assim? Marcos. Mas Marcos é muito curto. Não. É no início de Marcos, não é? Não, mas é porque Marcos é muito curtinho. Não dá detalhe nenhum. Só fala que ali ele foi tentado e que os anjos o serviram. E que quem acompanhava também? Acho que é Marcos 1 mesmo, mas essa é muito curta, é melhor outra. Deve ter Mateus. Eu acho que deve ser Mateus. Perfeito. Ele não fala daquelas 3 vezes que o diabo tentou ele. Achei que é Mateus 3, Mateus. 10. A gente vai ver então o precursor dele, que já foi previsto milhares de anos anterior a ele. A gente já falou aqui naquela vez da prefiguração da Eucaristia, né, da grandeza de tudo, que comprova que tem algo que está além da história, guiando a história, que era o João Batista, né, que tem muito na liturgia das horas, né, que ele ia enviar alguém na frente, o precursor do próprio Cristo. E aqui o que acontece? Estava lá São João Batista batizando as pessoas, que era um batismo apenas de uma mudança de vida e conversão, né? Um guia racional, o que Nosso Senhor vai transcender muito. Mas ele fala aqui então Jesus veio da Galileia para o Rio Jordão, até junto de João, para ser batizado por ele. Mas João queria impedi-lo, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: por ora, deixa, é assim que devemos cumprir toda a justiça. E João deixou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água e o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, nele está meu pleno agrado, todas as minhas complacências. E depois disso, Nosso Senhor vai entrar no deserto. E rapidamente, aqui tecendo alguns comentários, Jesus, ele é o próprio Deus. Jesus nunca deixou de ser Deus, é impossível Deus deixar de ser Deus, mas ele também é homem. Ele se fez verdadeiramente homem, plenamente homem, sem deixar de ser Deus. Então Nosso Senhor, ele não precisava de rezar, ele não precisava de fazer penitência, ele não precisava de jejuar, mas ele foi fazer isso para nos ensinar a viver. E também tem algo a mais que geralmente não se fala, mas é muito simbólico, que ele veio também para corrigir e guiar o povo de Deus e pagar a dívida que havia sido feita muito anteriormente, porque conforme houve o pecado original, né, ele teve que vir para pagar isso, mas também o povo de Deus se transviou do caminho, ficou vagando pelo deserto como punição, e ele veio justamente para transformar isso, para tirar essa dívida e guiar o povo de Deus, que infelizmente até o mais alto ponto havia saído do caminho, porque o próprio Moisés foi sentenciado a não entrar na terra, né? Na terra prometida. Então nós vemos aqui em Números capítulo 14, não, versículo 26, quase que eu fico lendo um monte de coisa aqui para vocês. O Senhor falou a Moisés e a Arão, depois que nós vimos, né, aqui o povo de Deus andando no deserto, Deus guiando eles com todo o seu amor, e eles facilmente se transviaram do bezerro de ouro. A gente vai ver que isso tem muita relação com Cristo no deserto também. Eles fizeram várias vezes Deus ajudando e mostrando. Outra coisa que mostra pra gente, que a gente tem que plenamente a nossa vida confiar na providência de Deus, porque Deus, que é literalmente o nosso Pai, nos deu tudo. Ele nos deu a vida, nos guia na vida, com certeza. Se a gente andar nos seus caminhos, se esforçar, Ele vai nos guiar. E ir contra isso é uma falta muito grande, repentinamente ofender a Deus, que olha só,
O Senhor falou a Moisés e a Arão: até quando essa comunidade perversa ficará murmurando contra mim? Bem, ouvi as queixas que os israelitas murmuraram contra mim. Diz-lhes: por minha vida, oráculo do Senhor, juro que vos darei assim como vos ouvi dizer. Neste deserto ficarão estendidos vossos cadáveres, todos vós que fostes recenseados de 20 anos para cima e que murmurastes contra mim. Nenhum de vós entrará na terra na qual, com mão levantada, jurei fazer-vos habitar, exceto Caleb, filho de Jefone, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, os quais disseste que seriam presa dos inimigos, eu os introduzirei para que vejam a terra que vós desprezastes. Isso, além de ser muito belo, quer dizer, ser muito forte, sério, é muito belo, porque é literalmente Deus nos guiando, e conforme a gente disse, a Eucaristia e a nossa vida é esse caminhar para Deus. Tudo isso que a gente está falando aqui é para que nós apliquemos na nossa vida, possamos nos ordenar e chegar até Deus. E a gente vê que Deus está guiando, o povo foi errando, o povo foi indo contra Deus. Deus mesmo assim continuou com eles, continuou amando eles, e eles escolheram ficar longe de Deus. Desistiram, né? Desistiram, continuaram murmurando. É isso. E ele perseverando. Ele perseverando várias vezes, dando a água no meio das pedras, as codornas. Nós tínhamos comida muito melhor, nós tínhamos muito melhor no Egito. Eles escolheram o mal. Essa é o mistério e a tristeza do mal, que é uma escolha deliberada, sendo que o ser humano é capaz de Deus, conforme o catecismo, mas uma escolha deliberada do mal, que a punição tem que ser justa, que Deus é justo, então é uma punição eterna. Por isso é tão importante tudo isso que a gente está fazendo, porque é muito real, conforme a gente viu na explicação anterior, da gente observar a realidade, tudo isso é muito real. Então é necessário que a gente cristalize o nosso ser e caminhe perante Deus, porque senão a gente realmente pode cair nesse fogo eterno justo. Até São Jerônimo entrou na caverna porque ele tinha medo do inferno e se santificou assim, né? Santa Teresa d'Ávila entrou também no Carmelo por causa disso, mas é óbvio que depois eles conheceram o amor gigante de Deus e estavam com Deus só por causa do amor, né? Eles ultrapassaram isso. Então a gente entra em Cristo no deserto. A gente entra propriamente em Cristo no deserto. E aí eu vou entrar no Evangelho mesmo. Muito belo, muito profundo. Muito mais profundo das coisas que eu falo e digo. Então isso é só uma introdução para a gente buscando mais. Porque conforme a gente viu, e a realidade, a natureza nos mostra, Deus é muito belo e profundo, então a gente sempre tem que crescer. Mas então, eu voltando aqui, era capítulo 3 que eu falei, né? Aqui, capítulo 4 agora. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito, para ser posto à prova pelo diabo. Ele jejuou durante 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele respondeu: está escrito, não se vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse: se és filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a teu respeito, e eles te carregarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não porás à prova o Senhor teu Deus. O diabo o levou ainda para uma montanha muito alta, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua riqueza, e lhe disse: eu te darei tudo isso se caíres de joelhos para me adorar. Jesus lhe disse: vai embora, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Por fim o diabo deixou, e os anjos se aproximaram para servi-lo. Como foi tentado aí? Então o que acontece, pessoal? Agora, vou fazer rapidamente, entrando naqueles 3 aspectos da alma humana que a gente falou, depois 3 inimigos da alma, rapidamente a gente conclui. A gente ainda está num tempo legal, sim, está dando tempo, vai dar para falar sobre isso rapidamente. Que é o seguinte: Nosso Senhor, quando Ele foi ali no deserto, como eu falei,
ele foi para nos ensinar, porque ele não precisava de oração, não precisava de penitência, e não precisava muito menos de jejum. Ele já é o próprio Deus, já está 100% do tempo conectado com Deus. Mas ele nos mostra pedagogicamente a nossa necessidade. E o que acontece? Essa desordem muito grande interior que a gente vê no mais profundo do nosso ser, ela afeta essa parte vegetal, que afeta essa parte animal, que muito mais afeta a parte racional. Que quanto maior for, maior é o tombo, né? Então, gradativamente vai piorando a situação. Essa parte vegetal nossa da nutrição, essa parte da reprodução, de dar os frutos, nós vemos, interessante outra coisa que eu quero fazer aqui, já vou unir os 3 inimigos da alma com as 3 partes da alma. O que acontece? É natural e bela da natureza do vegetal ter se desenvolver, nascer, se desenvolver e dar frutos. Esse é um simbolismo muito belo do que o ser humano deve fazer e de algo próprio nosso, que é realmente sempre ter esses períodos e dar os nossos frutos. Nosso Senhor tem aquela parábola, né, dos talentos, e ela demonstra justamente isso. Nós temos essa capacidade dada por Deus, nós temos que fazer frutificar, porque é muito mais que o vegetal, que ele tem intenção de fazer isso, mas ele não é racional. Muito mais nós que compreendemos as coisas mais profundamente, a beleza e a verdade, nós temos que dar esses frutos. Como eu já disse, a gente vê uma árvore não fazendo isso, a gente sabe que ela está sendo afligida por um mal. E nós precisamos dar esses frutos. Nós temos esse problema interior que muito mais do que essa parte realmente existe vegetal na gente, entrando na parte simbólica, a gente entra nos frutos de verdade, nos frutos verdadeiros, que são de amor, de caridade. Há um erro no ser humano que não tem esses frutos de serviço, de caridade. Até como eu falei, também não sei se vocês viram lá a entrevista, pode parecer um paradoxo, mas a nossa felicidade e realização, ela é exterior a nós. Todo mundo aqui quer trabalhar, precisa de trabalhar, né? Sonha em trabalhar. E essa é a realização e a necessidade total do homem. E essa realização é plenamente para os outros, no serviço para os outros. Mas muitas vezes a gente não quer fazer para os outros, a gente quer fazer por si, ou não quer fazer nada. E é um mal muito grande que aflige a gente desde o nascimento, e a gente não dá esses frutos. Nosso Senhor, então, nos ensina o jejum para ir contra essas desordens, para que a nossa razão possa organizar a nossa vida, para a gente poder dar frutos, organizar. Nosso Senhor também jejua porque essa parte sensível animal, ela tem uma força tão grande em nós, que a gente observa na nossa sociedade contemporânea uma total animalização do ser humano. Mas como a gente discutiu, embora sejamos animais, nós somos muito superiores aos animais. E a gente viver perdendo essa nossa capacidade grande é literalmente em si mesmo uma perdição já. Já é uma perdição, porque a gente já foi reduzido muito a nossa capacidade, a nossa grandeza, nossa bondade. É por isso quem vive como um animal está pecando, porque Deus nos deu uma capacidade maravilhosa de vida. E essa nossa natureza animal, ela prevalece muito, a gente vê nos nossos movimentos interiores errôneos, da gula, que a gente vai ter uma série inteira, né, dos 7 pecados capitais que todos têm, em certa medida, gula, a preguiça, a luxúria. A gente vê que isso é tudo errado. Mas, mais do que isso, a gente vê que isso é uma desordem, porque nenhum ser, além de Deus, cria a partir do nada. A gente só pega o que já existe e usa errado. Então, o nosso Senhor, quando Ele vai no deserto, a gente vai entrar mais provavelmente nesses 3. Esse jejum e oração dele é oração, porque sem Ele nada a gente consegue fazer, e Ele é a bondade, e Ele ordena cada aspecto nosso. Ele ordena esse vegetal para a gente dar frutos, e ter um controle sobre o nosso corpo, mas a gente também é corpo, né? A gente, com o jejum, a gente começa a se controlar mais. A Thais falou muito bem, né, na aula passada, até nas coisas humanas, nos relacionamentos, não só nessa parte de evitar essas coisas, tipo de comer, mas às vezes xingar alguém, que é um movimento rápido nosso. Nosso Senhor, então, Ele faz a gente controlar isso e ordenar os nossos sentidos para as coisas corretas. Os santos falam muito dos olhares, né? Muitas vezes os homens têm olhares errôneos para as mulheres, etc. Esse nosso olhar são aquele aluno de Dom Bosco, São Domingos Sábio. São Domingos Sábio, ele andava na rua só de olhos baixos. Aí fala, por que você anda assim, Domingos? Ele fala, porque eu quero guardar meus olhos puros para quando eu chegar no paraíso, tê-los belos para olhar a Virgem Maria. Uma coisa assim, gigante, tão pura, né? Tão distante da nossa realidade.
E Cristo vai nos dando esse exemplo. A quaresma é justamente isso, para a gente chegar a essa perfeição para a qual nós somos criados, para a nossa natureza, né? E também muito mais no racional, porque a gente chega nesse momento que Satanás tenta ele, lhe dando todos os reinos do mundo. Se a gente perceber, essas 3 tentações, elas sempre estão dispostas a uma parte dessa alma nossa tripartite, né? A dos pães, da nossa nutrição, que é da parte vegetal, da nossa parte contínua que está desordenada. A parte de se jogar é a parte do instinto pela vida. A gente vê nos animais, poder ter um pouco pequeno machucado, ele foge da dor que a gente falou, né? E a parte depois dos reinos, a gente observa claramente que é aquilo transcendente que nós falamos, que é aquela questão das relações sociais que os animais já não têm, de poder, essas coisas, por exemplo, das virtudes são desvirtuadas para a luxúria. Então só o homem tem essa capacidade de usar erroneamente dos prazeres sexuais, dos prazeres alimentares, da relação com o próximo, já entra nas nossas relações complexas de símbolos, etc., política. O ser humano tem esse desejo quando vai se permitindo ir para o mal. E isso é coisa da razão. Então Satanás o tenta ali pelo lado racional e Jesus ordena isso. Porque como diria Santo Inácio de Loyola, nós somos feitos em nossa razão para amar, servir e conhecer a Deus. E a gente vê, se a gente tem essa capacidade racional, é para a gente conhecer as coisas, e sempre que a gente conhece, a gente quer conhecer a verdade das coisas, né? E Deus é a suma verdade. O objeto sensível nosso, dos nossos olhos, é admirar a beleza, e Deus é a suma beleza. E a nossa capacidade de agir é para fazer o bem, né? Tanto para fazer o bem que a gente também recebe o bem. Todos gostam de coisas boas. E Deus é o sumo bem. Então Jesus vai ordenando tudo isso para nós e Ele conquista isso para a gente também. Que nós percebemos, por exemplo, pessoas que não rezam, muitas vezes, na maioria das vezes, não tem uma certa frequência de oração, elas não conseguem fazer coisas grandiosas, muitas vezes até boas. Tem gente que fala, fica na igreja o tempo todo, não faz nada de bom, mas essa pessoa não reza de verdade. Cristo, muito mais do que ensinar, conquista para a gente dar a graça. Então vem a oração como primordial para a gente conseguir fazer as coisas boas e se ordenar, porque o pelagianismo é um erro condenado pela igreja e a gente observa na vida. Sem a graça de Deus, sem oração, a gente não consegue fazer coisas boas. Sem Cristo a gente realmente nada pode fazer. Então Cristo vem e nos dá esses ensinamentos. Por exemplo, nos frutos, que é a nossa parte vegetal. Nós somos feitos para dar frutos. E a gente entra no inimigo da alma. E Cristo combate tanto que ele combate por isso, saindo da sociedade, indo para o deserto. Ele já se afasta do mundo no momento que o Espírito Santo ali apareceu sobre ele, vem nessa grandeza, demonstrando que ele é o dileto de Deus, no qual pôs todas as suas complacências, ou seja, recebeu e demonstrou a todos que ele tem uma autoridade divina. Nesse momento ele sai de perto dos outros, literalmente nos ensinando a ir contra a vanglória, ou seja, um dos inimigos da alma, já é um ensinamento. A gente sair do mundo. Nossa Senhora, quando ela visita Santa Isabel, e a gente vê que ela não está no parto, que ela ajudou e saiu na hora do parto para não receber as vanglórias. Olha como ela ajudou, como ela é boa. E o mundo, o que acontece? Essa parte vegetal nossa de ciclos, de dar frutos, nós percebemos que quando a gente começa a se aprofundar na fé, as pessoas começam a reclamar disso, né? Nossa, você está rezando muito, você está indo muito na igreja, para que você está perdendo sua vida, sua juventude? Você podia estar indo na boate ali, podia estar dando um super rolezinho, enchendo a cara, igual aqueles caras super legais, saindo com várias meninas ao mesmo tempo. Cara, você está perdendo sua vida. E o mundo vem forte, já vem em redes sociais, nos instigando cada vez mais a isso. Então o que eles querem? Essa nossa parte de dar os frutos, essa parte bela, vegetal, o mundo tenta tomar da gente. Eles tentam tomar a nossa juventude ou as nossas ações, por exemplo, de caridade, que é transformar em filantropia ali. Eles querem também cercear o nosso fruto, como aquela parábola que o Senhor fala que ele joga sementes e às vezes vem os espinhos e tiram, é o mundo literalmente. Então o mundo tira essa nossa capacidade de dar esses belos frutos, e nosso Senhor já vai nos dando a graça de ensinar contra isso. Depois chega essa parte de animal, de se jogar, que realmente é entre a carne, o inimigo da alma. Nós observamos movimentos horríveis que muitas vezes a nossa carne nos leva,
E o jejum quebra isso. Cristo já nos ensina e nos dá a graça. Santo Agostinho também, ele tentava de verdade viver uma vida casta, mas ele não conseguia no início da conversão dele. Aí, se eu não me engano, ele entrou num diálogo com Santo Ambrósio, e Santo Ambrósio falou: mas você está rezando por isso? Ele falou: não, é impossível viver a castidade. Aí Santo Agostinho começou a rezar e ele viu que ele conseguiu viver a castidade, que era possível. Então, antes, mesmo com o jejum, mesmo com essa luta humana, verídica, ele não conseguia. E aí entra um fator determinante, que é o da graça, e é o fator que o nosso corpo, essa nossa parte animal deturpada e desordenada. E aí depois entra Satanás, e tenta nos guiar a coisas espirituais, errôneas e más, que é essa conquista do mundo, conquista de coisas mundanas. Então as pessoas querem carreiras para sacrificar famílias, ou querem poder pelo poder. Nós observamos esse fenômeno, pode parecer uma coisa um pouco exagerada, mas é só a gente olhar para o século XX, né? A gente vê Stalin, a gente vê Lenin, e as graças que isso foi gerando. Imagina se as pessoas tivessem esse pensamento que a gente está tendo em conjunto agora, de se ordenar, de ter essa parte racional de serviço, de entender como realmente são as coisas dessa análise da realidade, iria se evitar derramamento de sangue, iria se evitar uma vida frustrada que eles têm, né? A gente pega o Nietzsche, por exemplo, que é um filósofo ateísta, que prega o super-homem. Não, você tem que... É o contrário dele, ele odeia o cristianismo, é o contrário do que o cristianismo prega, de contra alguns movimentos exteriores. Você tem que deixar eles extravasarem, né? Freud falava essa salvação. E aí Nietzsche foi um cara que morreu sem família, solteirão, sozinho, sem amigos por perto, e morreu de gonorreia, não foi? Sífilis, morreu de sífilis. Olha que grande super-homem que ele se tornou usando essa filosofia. Ele também morreu no hospício também. No hospício ainda por cima. Hitler também, que perdeu tudo, teve que se matar ali na Alemanha. Então olha a grandeza disso. A grandeza do ser humano. O que a gente pode gerar de mal. E esse mal, óbvio, que se exterior se imagina o interior, né? E o que a gente pode gerar de bem. A gente pega, por exemplo, os apóstolos lá do Oriente Médio, seguiram aqui, ó. Aí vieram os jesuítas e trouxeram pra gente essa grandiosidade que é o catolicismo, que a gente tem o Hospital da Santa Casa, a gente tem as universidades no Brasil, os orfanatos, que obviamente são deturpados pelos não verdadeiramente católicos, mas mesmo eles sendo deturpados hoje em dia, são coisas muito boas, a gente não consegue ter uma civilização boa sem. Então essa importância de uma pessoa ter essa vida ordenada, a gente conversou aqui, viver verdadeiramente a quaresma com Cristo no deserto, estar caminhando para alcançar Deus, o bem que isso pode gerar. E o bem principalmente, o interno, primeiro vem porque foi cultivado interiormente, então interiormente é muito maior. Você pensa como era a alma de São Vicente, o asilo dos vicentinos, né? Olha só que uma pessoa ali que está em contato com Deus não gerou. Ele gerou, em São Sebastião do Paraíso, assim, lá no final do mundo, ele era italiano, né? Em todas as cidades do Brasil praticamente tem um orfanato, um asilo, um lugar que cuida dos pequeninos necessitados, que muitas vezes tem algumas gestões ruins, mas mesmo assim geram frutos tão bons que tiram as crianças da rua, elas conquistam coisas boas. Santa Paula. Então a gente observa os caminhos que a gente pode seguir na nossa vida, que são apenas dois, como Santo Agostinho falava, né? Cidade dos olhos, no fundo, não é que existe liberal, anarcocapitalista, anarquista, comunista, socialista e várias coisas complexas. No fundo é só isso. É a cidade dos homens, sem Deus, que vai do amor a si próprio até o desprezo de Deus, e a cidade de Deus, que é um amor tão grande de Deus que vai ao desprezo por si próprio. A gente só tem esses dois rumos. Esse caminho, Nietzsche, Hitler, Stalin, etc., também morreu sozinho, sem família, depois de matar um monte de gente, sem amigos, numa sala, uma coisa muito louca. E caminho desses santos que a gente observa. Essas são as duas opções que a gente tem na nossa vida. E o principal disso, para concluir, voltando de Santo Agostinho, que eu lembrei aqui, é que ele fala: este Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Então por isso, pessoal, que a quaresma é essencial. Porque esse nosso esforço de ordenar, sem Deus a gente não consegue nada. Mas sem nós também, nós nos conhecermos, nós temos um diálogo às vezes conosco mesmo, nós nos dedicarmos, nos sacrificarmos, nos lutarmos por isso. Sem nós lutando por isso, isso não vai dar certo.
Isso não vai dar certo. A gente tem que ser, igual o Padre Paulo fala, pais de nós mesmos, como se nosso corpo assim fosse uma criancinha. A gente vai ficar, não, isso não é bom, não vou te dar isso. Às vezes você põe um jejum, que você tira um pouco do alimento para ir educando a criancinha. A gente tem que se educando, porque essa vida é um caminhar para Deus. Na Eucaristia a gente está plenamente com Deus, mas Ele mesmo se desfaz ali e se dá como pão, porque é um caminhar e é uma energia que a gente precisa, a oração também, mas muito mais o sacramento, para a gente caminhar. E agora, na verdadeira conclusão, faltou umas coisas legais também, mas aqui ó, antes de uma historinha que vai concluir, é o seguinte, que o Catecismo de São Pio X fala, da existência do mal, das tentações. Até recomendo que assista aquele sermão que eu mandei sobre tentações, que é muito bom. Eu vou passar também 3 deveres, que aumentam isso aqui, assim. E o Catecismo de São Pio X fala, as tentações existem e são necessárias, mais ou menos isso, para que nós ganhemos força, aumentemos o nosso mérito, porque o nosso Senhor fala, né, que Ele vai voltar na terra e vai dar a cada um segundo suas obras. Então uma coisa a gente pensa bem, né? A gente vai querer oferecer a nossa vida inteira para Deus, porque é muito verídico isso. A nossa vida posterior, a nossa eternidade depende do nosso esforço de agora. O nosso mérito e para que nós possamos amar. O mal, essa possibilidade de ser humano ir para o mal, para que a gente seja verdadeiramente livre e possa amar. O amor só existe se realmente houver essa liberdade. E Deus tem que dar isso para a gente ser de verdade. Então para que a gente ame, para que a gente se realize, senão a gente ser fantoche, a gente nunca ia se realizar. Mas nós como humanos livres que somos, nós somos capazes do amor. Deus nos faz capazes do amor, da realização pura e final que depende de nós. Se nós lutarmos, se nós fizermos uma quaresma certa e chegar na Páscoa ali perfeitamente, não perfeitamente, mas da melhor maneira possível, é possível. E concluir para demonstrar isso na prática é a história de Santo Antão, que eu recomendo a todos conhecer. Santo Antão era um eremita que vivia sozinho no deserto, buscando a vida espiritual, crescendo na espiritualidade, que ele sofria com o demônio, literalmente padecendo demônios e batendo nele. Apareciam vários demônios e batiam, às vezes levavam ele para o ar, surravam ele, cortavam, destruíam ele. E ele foi lutando contra, foi querendo, aparecer às vezes demônio em formas de mulheres super atraentes para ele, todo tipo de tentação e vindo-se, literalmente o demônio se materializando mesmo, um demônio de verdade no caso dele. Nosso caso da nossa cidade é diferente, a gente está mais um pouco pro natural, né? Deus age cada um de uma maneira. Aí tem essas coisas do mundo, mas ele era o demônio. E ele lutava, sofria, até que um momento, depois de ganhar a última tentação, que ele percebeu que foi a última tentação por causa disso que vai acontecer, nosso Senhor Jesus Cristo aparece para ele. Ele é do século IV ali, mais ou menos. Nosso Senhor aparece para ele no deserto, veridicamente, carne e osso, porque ele ressuscitou e disse que vai ficar aqui conosco até o fim dos tempos. Aparece para ele, e Santo Antão, depois de apanhar, de sofrer por anos, por um período imenso, foi um homem muito puro por muitos anos, fala: Senhor, quanto tempo eu passei aqui, quanto eu sofri, o quanto eu não apanhei por sua causa, e o Senhor aparecer agora, por que o Senhor não me socorreu antes? Onde o Senhor estava quando eu precisava de Ti, vivia por Ti? E nosso Senhor fala para ele: Antão, eu estava aqui o tempo todo, mas eu queria ver você lutar. Então essa é a nossa vida. Nossa vida aqui é isso. E só o que importa é a eternidade. Porque tudo aqui vai passar. A gente vai morrer sozinho. Quando depois de acontecer um legal na nossa vida, ele já acabou, a gente já perdeu tudo daquilo. Então as coisas passageiras não valem a pena. Nossa Senhora de Lourdes já falava para a santa que ela estava no convento, estava sofrendo internamente: Senhora, eu não prometo fazer você feliz aqui, mas eu prometo na outra vida. Então é só a eternidade e outra vida que vai se realizar, e esse caminhar. Então eu, junto com todos, queria convidá-los e chamá-los para a gente juntos, como cristãos verdadeiros, que estamos na única igreja de Cristo, que estão nessa vida com Cristo, a caminhar, a gente passar por esse caminho que muitas vezes é árduo, que tem muitas vezes cruzes pesadas, mas que a gente sabe que vale a pena, para chegar no que verdadeiramente vale a pena. Esse caminho que no final a gente chega na suma beleza e bondade. Então é isso, pessoal. Obrigado. É isso, ó, deu quase 1 hora, na verdade. 1h09.